No Globo Repórter de hoje, você vai ver. Um telespectador nosso, gente, pediu mais de uma vez que eu contasse como é que eu conheci esse pessoal aí, os furries, né? Furry fandom, esse pessoal aí que geralmente não é muito bem visto, mas o pessoal fica xingando iscas e tal, mas no entanto existe hoje em dia uma onda de politicamente correto que curiosamente deveria estar beneficiando esse pessoal também e não está, não entendo mais nada. Então, o que interessa é o seguinte, eu posso dizer que até hoje eu não sei direito o que é Furry Fandom, porque uma vez eu vi uma explicação recentemente de uma pessoa conhecida e a explicação me surpreendeu. Eu achei que eu estava no lugar errado. Vamos começar desde o princípio. Eu crio personagens que não são seres humanos desde 93, por causa do desenho Tiny Toon Adventures, que foi uma grande influência para mim. Se eu gostava tanto daquele desenho, eu comecei a desenhar, fazer fanarts daqueles personagens tão maravilhosos, muito bem desenhados de vez em quando pelo estúdio Tokyo Movie Shinsha e mal desenhados pra caramba pelos outros estúdios lá, aquelas coisas, tá. Em 1996, com as minhas ambições de entrar para valer no mercado de histórias em quadrinhos, de papel, editoras e coisa e tal, eu me inscrevo no único curso até hoje que eu tive de desenho, chamado da Escola Pan-Americana de Arte. Lamentavelmente, eu tive que abandonar esse curso por causa de ter que fazer vestibular para uma faculdade que, no fim das contas, não deu em porcaria nenhuma. Um belo dia, quando eu volto desse curso para casa, eu vejo numa banca de jornal uma revista muito estranha. Uma revista que parece ser uma revista de humor, cômica, né? E eu comprei essa revista, porque na época eu estava ligeiramente endinheirado, porque o meu pai tinha falecido no ano anterior e durante toda a vida ele pagou 3 seguros de vida. E nós chegamos a subir de classe social durante algum tempo. Acredite, se quiser. Eu comprei essa revista, eu li as suas histórias em quadrinhos, suas sátiras, dei uma ou outra risada, algumas coisas eu simplesmente não me identificava, por exemplo, tinha umas lá que envolviam o universo de games de mesa, RPG, essas coisas aí, tem gente que se liga nisso, eu não sei, eu mal jogo videogame, games de tabuleiro, que dirá RPGs, né? Muito embora teve uma época que eu me aventurei com o RPG 2000, RPG Maker XP também. Saudade dessa época, que eu fazia uns games assim que pareciam games de 8 bits, plataforma, coisa e tal, interessante. E é o que acontece. Nas últimas páginas dessa revista, entre várias imagens, aparecia uma manchete. Vem aí a nova novela da Odex. E acompanhando essa frase, uma imagem um tanto perturbadora para pessoas frágeis, mas que eu achei sensacional. Essa por causa do seguinte, eu tinha o grande, um dos meus objetivos naquela época era desenhar personagens de terceiros tão bem quanto seus idealizadores, fazer fanarts da melhor maneira possível, como hoje tanta gente faz isso no DeviantArt, por exemplo. E eu não conseguia e coisa e tal. E eu vi aquela imagem de 2 personagens da série Tiny Toon Adventures fazendo um negócio que jamais seria feito na série original, mas de jeito nenhum. Talvez nem no Adult Swim, lá da Cartoon Network da vida. E aquela imagem eu achava que tinha sido feita pela própria revista. E aqui eu achei aquilo genial, até mesmo que fosse um negócio bastante safardana, assim, que não existe isso nos meus personagens que eu coloco à disposição do público atualmente. Aí depois eu fui para a internet, recém-nascida, porque em 97 eu comecei a ter o meu primeiro site da Geocities, e eu fui atrás dessa história aí. Quer dizer que tem uns sites aí que disponibilizam imagens aí dos Tiny Toon Adventures, umas imagens todas translocadas. Bom, eu não me lembro exatamente como é que eu fiz para chegar naquele cara, mas eu cheguei no site de um cara chamado Jim Harrington, um americano na época com 45 anos de idade, que havia sido processado pela Warner Brothers por fazer artes safardanas também dos Looney Tunes. Aí eu falei, opa, peraí, como assim? Porque eu era apaixonado também pelos Looney Tunes, por causa das camisetas da grife Side Play, que tinha naquela época. Aliás, sensacionais aquelas camisetas. E eu descobri que eu fui enganado também, porque eu me apaixonei pela grife Side Play por causa de uma camiseta dos Looney Tunes que eu vi uma pessoa conhecida usar quando eu fui num evento, uma aula, coisa assim, lá em 96.
Muito bem. E eu fui atrás daquela estampa daquela camiseta e me parece que a pessoa teria comprado a camiseta nos Estados Unidos. É uma estampa que aparece o Pernalonga, o Taz e o Coyote. Primeiro que é o trio dos meus sonhos dos Looney Tunes, porque eu nunca considerei o Patolino número 2 dos Looney Tunes, tampouco o Gaguinho. Eu gostava era desses três aí. E estava escrito Roller Friends, e tudo extremamente bem desenhado. Você tem essa camiseta? Mostra pra gente, tira uma foto, manda pro ibrs121@gmail.com, manda pra gente, Twitter, Igor Ceballos. Bom, eu achei então, como eu disse, o site do Jim Harrington. Aí eu fui ver os desenhos deles, muito ruins, eu não sei o que a Warner Bros. Foi se meter com ele, eu não consideraria aquilo nenhuma ameaça, muito pelo contrário. Mas aquele site tinha outras seções além dos personagens da Warner Brothers. E tinha uma seção chamada Furry Characters. Eu falei, ué, como assim? E para minha surpresa, eu descobri que ele fazia artes igualmente safardanas com personagens que não eram seres humanos, assim como os personagens que eu estava fazendo nas minhas pobres histórias em quadrinhos daquela mesma época. E eu descobri que não era tão incomum pessoas fazerem desenhos de personagens que não eram seres humanos, embora tivessem, às vezes, mãos, às vezes todos andando assim de dois, etc. E eu descobri também que era muito mais comum que esses desenhos não envolvessem temas tão safados, né? Coisa e tal. Muitas vezes eram temas bastante interessantes. E como, por exemplo, os que eu descobri no site de uma pessoa chamada Suranov, não me lembro o nome dele inteiro agora, mas ele fazia umas fanarts bastante interessantes de diversos personagens, inclusive misturando até coisas de outras produções do Spielberg, além de Tiny Toon Adventures, como Fievel, um conto americano, e Chipmunks também. Eu nunca gostei dos Chipmunks, aquilo podia ter sido muito melhor do que foi. Essa é a minha opinião. Desgraçadamente, eu assisti todas as fases de desenho animado que a Rede Globo passou. Eu não gostei de nada. Roteiros. Bom, vamos em frente. Bom, eu comecei a descobrir que tinha gente que gostava de desenhar personagens que não eram seres humanos. E muitas vezes, para a minha total surpresa, porque eu fazia isso totalmente meio que por acaso, por causa do seguinte, os meus personagens, quando eles começaram, eles eram, na maioria, personagens que são os vilões dos desenhos animados tradicionais. Por exemplo, a Rosalind seria uma gata, teria o chefe dela que seria um gambá, por exemplo, teria a amiga dela que seria uma raposa e por aí vai. Eu não sei porquê, eu não pensava como os produtores desses desenhos animados tradicionais. Entendeu? E eu queria ser original e diferente deles desde o princípio, por isso que eu fiz personagens que seriam os vilões dos desenhos animados tradicionais. E tem uns, inclusive, tem uns, inclusive, até hoje que eu faço, que, na minha opinião, seriam doninhas. Até hoje eu nunca vi esses personagens não sendo como vilões até hoje. E atualmente o meu personagem atual, que é a minha maior aposta, o Pat Davidson, é um lobo. Depois de descobrir o site de Herbie Toons, um cara que desenhava extraordinariamente bem, porque era um cara profissional na área, ele mudou meu estilo novamente, coisa e tal. Eu descubro um site de um sujeito chamado Sean Wilkinson, que inventava uma história que seria protagonizada aparentemente por gambás, só que bem mais altos que os meus personagens, 1,70m, 1,80m, coisa e tal. Eu achei aquilo legal, mas alguma coisa me incomodou naquele projeto e curiosamente, naquela época eu comecei a fazer um site específico para os meus personagens, eu não me lembro exatamente agora, na Furnation, porque aquele Herbie Hamill, o Herbie Hamill que fazia o Herbie Toons, ele também tinha um perfil nesse Furnation, e eu achei interessante o esquema, uma espécie de galeria de arte, coisa e tal, e eu resolvi fazer era um site gratuito, nesse Furnation. E nessa, eu acabei sendo descoberto, quem diria, por um brasileiro, que está aí até hoje, talvez inclusive esteja assistindo esse vídeo, chamado o Rui Shao. Ele nem usava esse nome na época, né? Mas ele começou a falar comigo a respeito desses personagens, coisa e tal. Que ele tentou conversar com aquele Sean Wilkinson do outro site e o cara não curtiu muito conversar com ele, não sei o que, só porque ele era brasileiro.
Mas, assim, embora as coisas não tenham ido para frente, essas conversas, talvez até vão um pouquinho para frente. O que interessa é o seguinte, eu comecei a descobrir que tinha daquelas pessoas aqui no Brasil também. E eu descobri pouco tempo depois o site de uma pessoa que eu lamento muito não ter prestigiado mais, que é o do Ricardo Canheta. O Ricardo Canheta, que criou uma turma de gatos, muito legal aquela turma. É tipo a turma da Rosalind, só que com 2 cabeças de altura, eu não entendo muito bem. São mais baixotinhos, mas para o ambiente da história serve, encaixa perfeitamente, não tem o menor problema. Eu gostava pra caramba daquela turma. Lamentavelmente, o cara sofreu alguns problemas pessoais, eu não sei. E tudo isso engraçado, se deu em 2006, no ano que a Salt Cover começou a fazer sucesso lá no YouTube, coisa e tal. Eu devia ter prestigiado mais o Ricardo Canheta lá no DeviantArt. Um abraço, Ricardo Canheta, se estiver nos assistindo. Eu descobri o site de outra pessoa também, que era o André Chacal, que ficava na Furtopia, um outro hospedador que aparentemente era melhor. E nesse site do André Chacal me chamou a atenção alguns desenhos do personagem dele que foram feitos por um animador chamado Elton Portilho. Um abraço, Elton Portilho, se estiver nos assistindo. Até hoje eu sonho, Elton, que você desenhe Rosalind e sua turma. Você desenhou pessoas Você disse até que conhecia os meus personagens. Elton, desenha Rosalind. Pedido de coração. E aí chegamos à segunda tentativa de socialização com os furries brasileiros, porque eu teria sido descoberto pelo Tame Wolf. Tame Wolf, ele era uma pessoa bastante conhecida no furry fandom daquela época, inclusive com o seu talk show, onde ele entrevistava pessoas, furries e tudo mais, personagens e coisa e tal. Lamentavelmente, ele não está entre nós. Tame Wolf sofreu um acidente de carro antes de tentar maiores contatos comigo, e assim eu desapareceria pela segunda vez. Na verdade, haveria uma terceira tentativa de aproximação com o Furry Fandom quando eu descobri o Fórum Furry Brasil, através de quem mesmo, não sei agora, assim, foi mais pra frente quando eu estava saindo da Furtopia e começando a entrar no DeviantArt, por volta de 2009. Também não foi muito pra frente porque eu não consegui me enturmar muito com aquele pessoal, porque os meus personagens são meio... Aqui entra um negócio. Os meus personagens, eu pensei neles pra quê? Pra ser um desenho animado. E os personagens do meio furry são totalmente diferentes dos meus. Assim, eles são muito mais detalhados, não procuram muitos não procuram ter uma aparência amigável e simpática, que é o meu objetivo principal nesse momento, meio que só de pirraça, sei lá. É uma coisa complicada. Muito embora, apesar de todas essas diferenças, eu descobri que eu sou aceito sim por eles, mesmo tendo personagens com estilo totalmente diferente de todo mundo. Bom, e como é que eu entrei assim na fase atual? Eu entrei por causa do Danny. Na verdade, a gente fez juntos a fase live action da Salt Cover entre 2010 e 2012. E nesse meio tempo a gente chegou a colaborar com o programa Comédia MTV. Curiosamente, acabou o Comédia MTV. Eu não sei exatamente como é que se deu a entrada do Danny no Furry Fandom. Mas aparentemente ele ouviu falar disso por minha causa, embora eu não fosse ninguém na noite, né? Resultado, ele entrou, deitou e rolou. E está aí até os dias de hoje. E por causa dele eu comecei a usar o Facebook e aquelas pessoas que eu via naqueles... E aí o que acontece? Ele criou um evento chamado Furboliche. Eu perdi os 2 primeiros eventos por problemas de agenda. Eu fui chamado para estar lá. E no terceiro, eu não só fui, como eu levei uma câmera de vídeo. E o resto, como dizem, é história. E aquelas pessoas que eu via de longe, porque eu fui no evento, principalmente interessado nos fursuiters, que são... O que é um fursuiter exatamente? Embora eu não entenda nada de explicações desses termos técnicos. Fursuiter é uma pessoa que inventa um personagem e ela se veste como esse personagem. Mas, e falam que isso não é como, por exemplo, um funcionário de um parque temático.
Não, porque no caso, a roupa que essa pessoa está usando, ela passa a fazer o papel do personagem em si. O cara não está fantasiado de fulano. Não, ele é o fulano. Tanto é que hoje em dia não é incomum que fursuiters falem, inclusive com uma espécie de sincronia labial, uma coisa que não existe ainda em parques temáticos, está começando a ter lá na Disney faz um pouquinho de tempo já, e ainda assim os 5 personagens Disney com sincronia labial, que mexe a boca, eles não entram em contato com o público, aparentemente. A propósito, esses personagens nos parques temáticos não falam, incluindo aí a Turma da Mônica. E hoje em dia, aquelas pessoas que apareciam nos vídeos que eu tinha dificuldade de interação com ela, hoje em dia nós estamos praticamente juntos no Facebook. Ainda mais depois que em um evento em outubro de 2015 eu deixei de ser um simples espectador e me tornei um deles. E criei um personagem, o Pat Davidson, e o que acontece? Pela primeira vez, até então todos os meus personagens eram opostos de mim. Ou porque eram do sexo feminino, ou porque eram magros, ou porque tinham cabelos, topetes e tudo mais, ou porque eram musculosos, barará, bororó, e por aí vai. O Pat Davidson, embora não tenha nada a ver comigo fisicamente, ele representa eu. Então você pode dizer que Igor Ceballos é Pat Davidson é Igor Ceballos. Só não chame um pelo nome do outro, que ele não responde. E ao contrário da maioria dos furries, eu ainda não assino como Pat Davidson. Talvez isso mude em breve, porque eu pretendo criar um perfil em um serviço da internet que vai usar o nome do Pat Davidson. Juan, enfim, foi uma história longa, uma história complicada, e a bem da verdade, eu não sei nem se eu deveria ser considerado um deles. É porque o furry fandom é, curiosamente, democrático. E o pessoal acabou me aceitando. Embora eu não escolhi o Pat Davidson porque eu sonho que eu sou um lobo. Porque o meu xamã é um lobo. Não. Eu sou um mero cartunista e criador de personagens como Maurício de Souza, como Walt Disney, como, sei lá, tantos outros aí. Até mesmo como o Rinaldi aí, que criou os personagens Patati e Patatá, por exemplo, que tem algumas características em comum com o Zeke Zira. Por influência de pessoas e personagens que eu conheci no meio furry, o Zeke Zira, desde 2005, tem mãos e pés extraordinariamente grandes, assim como lembrando personagens como, por exemplo, o Mega Man. Bom, como é que eu encerro esta enciclopédia britânica? Eu não sou exatamente assim, o amigão da galera, o Igor Ceballos chegou. Não, mesmo porque o meu emprego muitas vezes me impede de fazer mais desenhos, mais músicas, mais outras coisas, mais vídeos. Porque eu estou trabalhando nesse mesmo emprego desde 2006, ironicamente, o ano que eu comecei a estar no YouTube. E foi por causa desse mesmo emprego que eu parei com a Salt Cover em 2008. Umas histórias doidas aí. Mas o que interessa é o seguinte, estamos juntos. No Facebook eu chego a ficar emocionado com assim, algumas pessoas que eu tenho conhecido nesse furry fandom, que tem sido gente extraordinária, gente de primeira qualidade comigo, ainda que furries. Gente de primeira qualidade, entendeu? Gente, a eles, se estiverem assistindo este vídeo do Igor Ceballos World, aqui fica a nossa homenagem, e eu espero algum dia conseguir superar minha timidez e conversar mais com vocês sobre assuntos gerais. Por enquanto eu fico falando, quando eu falo sobre assuntos aí relacionados a fursuit making, desenho, essas coisas aí, mas o que interessa é que, como diria um certo youtuber da Zamueba, tamo junto. Obrigado a todos. Nossa, 19 minutos. Depois dessa já pode ir pra cama e dormir, que esse vídeo foi uma longa-metragem off the caramba. E foi assim que eu conheci o Furry Fandom. Igor Ceballos World, a gente se liga em você.